Oi gente, tudo bom? Vídeo novo começando, o vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês exatamente isso que aconteceu na escola. Então vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo. Primeiramente, quero dizer para vocês, obrigada a vocês que estão aí me seguindo aqui no segundo canal, porque a gente já tem um canal de modelagem, corte e costura e esse é o nosso canal para a gente conversar sobre vários assuntos. E aqui eu estou expondo um pouquinho do que acontece no meu dia a dia. Eu moro em Portugal, como todo mundo já sabe, e o que a gente vai estar contando e falando é, como eu digo, independente do local onde você more, pode acontecer determinadas situações. Então, se você mora na Espanha, se você mora na Itália, se você mora na Grécia, enfim, acontecem, porque eu tô contando fatos que acontecem realmente comigo, mas como eu estou aqui, então aconteceu aqui. Aqui em Portugal, existe um dia que é como o Dia dos Namorados e é o Dia dos Afetos, que é chamado. E nas escolas, eles fazem algumas comemorações em conjunto com as crianças. E foi pedido para fazer um coração de papel. Eles deram um coração de papel e aquele coração de papel tinha que ser decorado pelos pais juntamente com a criança. E assim eu recebi, né? E assim nós fizemos. E o Luigi, como sempre, muito empolgado, decorou, colocou muita coisa e ficou muito bonito. Isso foi numa quinta-noite e ele foi na sexta-feira de manhã para levar e entregar o coração dele. Ok. Quando ele me retornou da escola na segunda-feira, prestem atenção. Quando ele me retornou da escola na segunda-feira para almoçar em casa, ele me disse assim: ai, que pena. Eu falei assim, e aí, que legal, né? E o coração, que bom, deve ter ficado tão bonito. Eu vi lá que tinha uns guarda-chuvas, parece que eles colocaram de cabeça para baixo, para colocar os corações. Eu falei, nossa, que máximo, gente. Ficou tão bonito, né, filho? E aí, o seu ficou legal? Aí ele falou assim, ué, eu não vi o meu. Aí eu falei assim, não viu o seu? Como assim? Aí eu falei assim, mas você não entregou para a professora? Aí ele falou, entreguei. Eu falei, tá, mas então, como que foi que você não viu? Ele me disse assim, quando eu entreguei, ela tava colocando os corações, e aí eu perguntei pra ela, professora, cadê o meu? Ela falou, não sei, procura. Não sei, procura. E aí, quando ele me respondeu isso, eu pensei o seguinte, que de repente, claro, porque criança às vezes fala, mas não necessariamente seja literalmente aquela palavra, né? Então, eu na minha cabeça eu pensei assim, às vezes ficou por ali, ele mesmo mexendo pra lá e pra cá, e ela falou, tá por aí, né? Eu pensei nisso, ela tá querendo dizer isso. Tá por aí, Luigi, são tantos corações de tantas crianças que, tipo, se eu tô arrumando aqui, como é que eu vou saber onde é que tá, né? Agora o seu. Então, eu imaginei essa situação, né? Porque criança fala, então a gente também não pode levar tudo ao pé da letra. Aí, ele me disse isso, eu falei, tudo bom, mas você não encontrou depois? Você não viu? Não, eu não vi. Falei, nossa, que coisa. Ele falou, pois é, que pena, eu queria ter visto meu coração. Eu falei, tá. Aí nisso eu falei, então vou passar um e-mail pra professora pra mostrar. Você tem certeza que você não viu? Não vi. Perguntou pra... Não, tá bom. Passei um e-mail pra ela nessa hora do almoço. Tudo bem. Ele foi pra escola. Quando ele voltou da escola, ela me respondeu o e-mail, gente. Eu vou pegar o e-mail que eu vou ler o e-mail pra vocês daqui a pouco. Ela voltou meio chateadinho, não sei o que. Poxa, mãe, ela falou que não era, que eu menti, que eu era um mentiroso, porque não era pra eu ter falado isso com você, porque eu falei errado, porque o meu coração tá aqui, ela me mostrou meu coração lá, na árvore, não sei o que, nananã, e... Poxa, mas eu falei que eu não menti pra ela. Eu falei que o que aconteceu. Eu falei, exatamente, se você falou com a mamãe que realmente foi essa situação, então não tem porquê. Ela não precisava ter falado isso com você. Aí eu falei assim com ele, ela me passou um e-mail mesmo, mas eu já respondi o e-mail dela, Luigi. Eu falei, agora eu quero ver ela responder esse e-mail e se acontecer alguma situação, a mamãe vai lá na escola falar com a diretora e todo mundo. Sim, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, é uma situação que, se você parar pra pensar, gente, é tão boba, né? Uma coisa tão pequena. Tipo, e a própria professora poderia até ter falado assim, mãe, olha, o coração tá aqui, tá? Ele não viu, aconteceu de que eu tava arrumando um monte de coisa, que poderia até ter sido isso mesmo. Mas, tipo assim, não precisava ela ter respondido com 7 pedras na mão, sabe? Eu acho que poderia ter usado um pouco de psicologia. Então, eu acho que isso serve
serve para quem está escutando que é professora de criança, não em relação a ela, ou ao local, ou ao país, mas como professora, como psicologia, porque está lidando com uma criança. Então, assim, tudo bem, a criança está enchendo o saco, está pedindo, está perguntando, às vezes você está ocupada, não dá para você mostrar, porque a gente sabe como é criança, a gente sabe como é uma turma com 20, 30, sei lá quantas crianças, ou seja, é difícil, gente, não é fácil, eu reconheço, mas o que eu estou dizendo é que nesse momento eu acho que só poderia ter um pouquinho de psicologia, porque se a gente não por exemplo, eu não daria para trabalhar com criança, mas se eu escolher trabalhar, eu tenho que me adaptar e me adequar àquelas regras, àquela situação, porque a gente sabe como é uma criança. Então, eu só acho que ela poderia ter falado assim: ah, tá bom, mas espera que depois eu vou mostrar para você. Aí, o que aconteceu? Ela veio me dizendo que o coração estava pendurado desde a sexta-feira e que ele não tinha visto. Gente, cá pra nós, eu não sei se é verdade ou é mentira, só Deus vai saber o que é verdade ou não. Mas assim, se ele não viu, por que ela respondeu o e-mail e ele só conseguiu ver o coração na segunda-feira depois que eu tinha passado o e-mail? Ou seja, pergunta, né? Porque a gente fica justamente se questionando se o menino não tinha visto, se até a segunda-feira, aquele horário, ele não tinha visto, porque ele chegou falando comigo na hora do almoço, né? Que ainda não tinha visto. Aí, depois que eu passei o e-mail, quando chegou de tarde, aí ele viu o coração porque ela mostrou. Não sei se é verdade ou se é mentira, mas enfim. Então, resumindo, o que eu acho é que poderia ter tido um pouco mais de psicologia para ter falado, de repente, de uma outra forma. Olha, mãe, que chato essa situação, não precisava, o Luigi não viu, ele não entendeu. Agora, chamar um menino de mentiroso, pô, não tem nada a ver. Então, assim, eu respondi o e-mail, falei com ela, vou falar pra vocês já o que foi que eu falei. E, enfim, depois disso ela não falou nada, eu até deixei pra lá, porque eu também não quero criar mais confusão, sabe, gente? Mas, sinceramente, se ela tivesse me respondido, foi por Deus que ela não respondeu esse e-mail. Porque se ela tivesse respondido esse e-mail, eu pedi tanto a Deus, eu batia lá naquela escola com a diretora, eu ia chamar... Gente, não, vocês não têm noção, entendeu? Então a gente fica muito chateada, sabe? Então é uma situação chata que acontece, mas enfim, no final tá todo mundo bem. Espero, eu pergunto todo dia pra ele se tá ok, se tá bem, se tá acontecendo alguma coisa, né? Se a professora falou com você, brigou, chateou, pra depois também não ficar marcado, né? Porque tem aquela coisa, não é todo mundo que é assim, mas a gente sabe que tem professor que gosta de marcar o aluno. Então eu falei, e fora, gente, que eu ainda vou contar mais uma situação pra vocês que aconteceu. Olha, por isso que eu digo, a coisa também não é fácil. É difícil lidar com as pessoas. E pessoas que lidam com criança, eu acho que eu não sei o que acontece. Elas surtam às vezes. Olha o que aconteceu com essa mesma professora também. Ele vai para a escola com um tênis, aqui chama sapatilha, pelo menos aqui em Braga. Com um tênis, gente, que é de amarrar, de cadarço. Só que ele estava indo porque o outro, que era o cadarço de elástico, já tinha ficado velho. Rasgou tudo, não dava mais para ir. E eu saí para procurar, porque eu também não gosto de colocar em criança sapato ou tênis de amarrar. Eu gosto daquele que tem o elástico, que dá a sensação de que tá amarrado, mas é elástico, porque aí é mais rápido pra gente e pra todo mundo. Resumindo, eu não encontrei nenhum. Meninas, eu tive que sair, procurei, não encontrei. Ok, vai ele pra escola com esse tênis de amarrar. E eu sempre faço 2 nozinhos, que é justamente para não desamarrar. Resumindo, menina, ele chegou em casa um dia falando assim: ai, mãe, não vou com esse sapato, não vou. Eu falei, mas o que aconteceu? Porque a professora tá todo dia reclamando que tem que ficar amarrando sapato, que ela não tem que ficar amarrando sapato meu, que não sei o quê. Eu falei, não, é verdade, isso é verdade, ela não tem que ficar amarrando seu sapato. Você tem que aprender pra amarrar seu sapato. Ele tem 6 anos, gente. Aí, mais filho, a mamãe já dá 2 não. O que você faz com esse sapato toda hora desamarra? E quando desamarrar, você bota ele pra dentro do sapato, o cadastro, não pede então mais pra ela. Aí ele falou assim, mas ela falou que você tem que comprar outro sapato, porque esse sapato não dá pra ir. Eu disse assim, pois você avise a ela que eu não comprei outro sapato, não foi porque eu não quis, eu não comprei porque eu não achei, porque se eu tivesse achado, era óbvio que eu já tinha comprado uma sapatilha que amarrasse com aquela de elástico, e não essa de ficar amarrando. Não, fala com ela que não precisa então amarrar seu sapato, você pega o seu cadastro e coloca pra dentro do coisa desamarrado, quando você chegar em casa na hora do almoço ou no final do dia, pronto, filho, é isso que você tem que fazer. Dá um jeito também, você também tem que se virar do que ficar dependendo dela, porque você já viu que ela não gosta. Então fazer o quê? Paciência. Resumindo, gente, então, sabe,
Ainda tem essa situação. E eu vou dizer um negócio pra vocês que não é só uma coisa aqui de Portugal, porque assim, quando a gente estava no Brasil, o menino, o meu mais velho, ele tinha 4 anos. Olha o que eu vou dizer pra vocês agora. Ele tinha 4 anos e ele ficava num colégio particular no Rio de Janeiro. A gente morava na Zona Sul, no Flamengo. Era um colégio integral particular. Ele teve um acidente, caiu e aqui abriu e teve que ir para o hospital. E a gente naquela época tinha um plano de saúde que um dos hospitais conveniados era o Copador. É um hospital, gente, para quem não conhece, que é uma rede muito famosa no Brasil, no Rio de Janeiro, e é um dos melhores hospitais de lá, pelo menos era, não sei se ainda está sendo, mas assim, era excelente. Gente, vocês não têm noção. Eu cheguei com aquele menino de 4 anos lá para ela dar o ponto. Sabe o que aconteceu? Ela, na maior frieza, simplesmente pegou e falou assim: mãe, eu vou pegar, você coloca ele aqui, 4 aninhos. Você coloca ele aqui, eu vou colocar um pouquinho aqui de anestesia, naquela sequidão. Aí ele assim, tadinho, eu falei: filho, não vai doer. Olha, é devagarzinho que ela vai fazer, não vai doer. E ela assim, seca. Não deu um sorriso, não deu. Ou seja, eu não tô falando que o profissional tem que dar beijo, tem que dar abraço, tem que pegar, porque tudo bem, eu sei que tem gente que não gosta de criança. Eu entendo e eu respeito, mas eu tô falando que as pessoas têm que ter um mínimo de consciência. Eu só falava assim: olá, tudo bem com você? Né? Ou seja, pra criança, porque a gente que é adulto, se você não sorrir pra mim, não interessa, meu amigo. Se eu não sorrir, eu também não vou sorrir. E acabou, a gente se resolve ali. Agora a criança não. Ela leva aquilo pra frente, ela fica traumatizada. Então assim, você vê, era um hospital particular, né? E eu tava no Brasil, ou seja, uma médica cirurgiã pediátrica extremamente seca, ou seja, que não tinha um pigo. Claro, ela podia estar naquele dia dela que ela não estava bem porque aconteceu alguma coisa, mas é por isso que eu falo, então não ia trabalhar. Porque para atender uma criança de 4 anos de idade, dar 3 pontos aqui e achar que aquilo é normal para ela, que vive com um monte de gente morta lá do lado dela, ou com um monte de pele, achando que está costurando um tecido, e não tá. Porque ali é um tecido humano, não é tecido igual a gente costura, não é? Então, por isso que eu falo, a pessoa tem que saber separar quem trabalha com criança. Então, são situações que acontecem, como eu estou dizendo, em qualquer lugar do mundo que você tiver, vai acontecer situações desagradáveis. Mas eu acho que o que eu quero dizer é que quem trabalha com criança em especial tem que ter uma psicologia para aquele momento, independente se você tá bem ou se você não tá, entendeu? Justamente por conta disso, né? Porque o outro que tá do outro lado não tem nada a ver com isso. Então, gente, vim pra cá porque lá fora tá muito frio, muito. Minha mão, até que eu tô quentinha aqui, mas a minha mão tá congelando. Vamos lá, vou ler para vocês o e-mail que eu recebi. Muito boa tarde, mais uma vez agradeço a colaboração. Lamento muito que o Luigi lhe tenha transmitido essa informação que não corresponde à verdade. O coração que ele fez está pendurado juntamente com os outros desde sexta-feira. Já conversei com ele sobre este equívoco que ele causou. Atenciosamente, o nome da professora. Ou seja, precisava falar dessa forma? Não precisava, né? Foi super, claro, foi, né, bem política falando, mas não corresponde à verdade. Eu disse assim, engraçado, mas ele não está acostumado a trazer mentira para dentro de casa e nem para ficar falando coisas que não são verdades no colégio. Eu entendi, agradeço, mas pelo que eu entendi, o diálogo dele foi, ele perguntou aonde estava o coração na sexta-feira e foi-lhe dito que não saberia onde estava. Essa pergunta corresponde à verdade ou também foi um equívoco dele? Isso foi na sexta-feira. E hoje foi o dia que ele viu o coração dele na árvore. Provavelmente, no momento que ele estava na cesta, poderia ainda não ter sido colocado, você não acha? Acredito que deveria ter sido isso, e como criança às vezes não tem paciência para esperar, não conseguiu ver. Mas sem problemas, por ele ter, fico feliz porque ele ficou feliz hoje de ter visto o coração dele. Ele me disse mesmo que você conversou com ele, mas ele me disse que não mentiu, então não precisava ter chamado ele de mentiroso. Ou seja, e passei esse e-mail e ela não me respondeu depois. Então assim, é uma coisa boba, né? Ela poderia ter falado, ele não é uma criança que fica trazendo mentira para dentro de casa, pelo contrário, tudo que ele fala lá na escola que acontece, acontece, né? Então se fosse aquela criança que vive trazendo mentira, ou mesmo que tivesse sido a primeira mentira dele, eu falei com ela, se for você me avisa, porque então eu vou falar com ele.
né? Porque a gente como mãe, a gente quer saber se os nossos filhos também estão mentindo, até pra gente conversar e a gente saber. Ela não me disse mais nada. Então você já vê que realmente não era mentira da criança, que ele estava realmente falando isso, que era uma verdade. Ela poderia até ter marcado, né, comigo e com ele e falado: poxa, Luide, por que você falou isso? O coração estava aqui desde sexta-feira. Filho, não, não cria essa confusão, essa situação não, que isso fica feio, não é? Poderia ter falado isso. Ou até ter falado: mãe, eu já conversei com ele. Eu falei: eu vi que você já conversou, não precisava ter chamado ele de mentiroso. Ou seja, para que foi conversar com essa criança dessa forma, nesse pé, como se estivesse conversando, discutindo com um adulto, não é? Então, se fosse conversar dessa forma, então que chamasse a mãe dele para estar presente, né? E falava na cara da mãe: você está sendo mentiroso, não é? Eu penso assim: já quer chamar a criança de mentiroso, então chama o pai e a mãe para mostrar na frente. Você está mentindo porque aconteceu isso, isso e isso. Entendeu? Resumindo, gente, olha, uma situação tão chata, não desejo para ninguém. E vou dizer um negócio para vocês. A minha vontade, na verdade, não era nem ter passado esse e-mail. A minha vontade era ter ido lá e arrumar um escândalo. Mas a gente sabe que essa não é a atitude correta de fazer as coisas. Então, a atitude correta é a gente ser bem político. Então, eu passei o e-mail, fiz dessa forma, né? E pedi a Deus. Depois eu falei: ai, meu Deus, sabe? Eu podia ter deixado isso pra lá. Mas às vezes a gente fica tão chateada com essas situações que a gente não tem paciência e tanta calma para deixar. Tem coisas que eu deixo, como eu já mostrei, já falei com vocês, mas tem algumas coisas que a gente, igual essa coisa do sapato, né? Eu deixei até para lá, gente, eu não fui nem falar nada, sabe? Mas assim, eu acho que até pelo fato de já ter tido isso, entendeu? Então eu falei: nossa, não me aguentei já, porque não é a primeira vez, né? Já tem um nhenhenhé. Então assim, depois eu vou colocar um vídeo, gente, falando sobre algumas situações de escola, porque aí sai um pouquinho de cada coisa. Como esse vídeo eu tinha que explicar e falar muito mais coisa, não dá para eu falar tudo aqui que acontece em escola. Mas enfim, resumindo, foi isso. A situação tá nesse pé, espero que não aconteça mais nada. E eu tô aqui na minha, respirando fundo, né, pedindo a Deus para que dê tudo certo, porque a gente também não quer criar confusão, a gente não quer ficar discutindo, a gente não quer bater boca, não é isso que eu quero. Eu quero que fique tudo bem para a professora, para o aluno. Eu sei que é uma situação difícil também, lidar com criança, como eu disse, né, então eu quero que fique tudo bem para todo mundo. Esse é sempre o meu desejo, eu acho que esse é o melhor para todos, né, mas às vezes acontece e você fica naquela situação assim, chateada como mãe, né? Às vezes a gente termina não conseguindo vestir o nosso outro lado político e a gente termina saindo um pouco da linha, né? Mas assim, foi chato isso, só que eu fiquei chateada porque no fundo eu até queria ter deixado pra lá, mas enfim, não consegui deixar. E esse é o meu desabafo, meninas, tá bom? Beijo no coração e a gente vai se falando por aqui.